De volta pela Boa Vontade TV, o programa Educação em Debate. Hoje conversando sobre como desenvolver a consciência financeira com crianças e adolescentes. Estamos aguardando a sua participação. Ligue 0310 07 940 ou, se preferir, mande um e-mail para educação@boavontade.com. Agora, em nossos estúdios, a professora Sueli Perioto, supervisora da Pedagogia do Afeto e da Pedagogia do Cidadão Ecumênico, que integram a proposta pedagógica criada pelo educador Paiva Neto e aplicada nas escolas e ações socioeducativas da Legião da Boa Vontade. Mestre em Educação pela PUC de São Paulo. Professora Sueli, Deus está presente. Viva Jesus! Professora Sueli, o que a família pode fazer para contribuir com a educação financeira equilibrada dos filhos, para além dos cuidados com o dinheiro? Quando a gente fala na educação financeira, a gente logo pensa, nessa preocupação dos filhos saberem gerenciar o dinheiro, a importância no que gastar, num consumo que seja mesmo bastante consciente. Mas a gente não pode esquecer que toda vez que a gente economiza, a gente não está gastando. É tão óbvio, né? Mas a gente precisaria pensar. E aí vem várias situações que o educador Paiva Neto nos convida, ele nos pede sempre uma visão além do intelecto. Então, em algumas situações a gente fica pensando o que mais falar para dar essa consciência, para a criança e o próprio jovem. Aí vem a questão, por exemplo, do desperdício. Toda vez que um filho da gente põe uma comida no prato e depois aquela comida é jogada fora, E muitas vezes pode acontecer uma vez, então tá bem, aconteceu dessa vez, a gente fala, olha, da outra vez coloca um pouco menos, Repita se for o caso, mas quanta gente no mundo passa fome, então essa conscientização que graças a Deus nós temos o nosso alimento, mas muita gente não tem, olha que bom que a gente tem essa fartura, essa variedade, muita gente não tem, é uma maneira da gente saber passar para eles também a importância do dinheiro, mexendo com os valores, porque a pedagogia da Legião da Boa Vontade, ela sugere que os valores permeiem todos os conhecimentos. Então eu posso falar sobre dinheiro, eu posso ensinar o meu filho a ser muito bom nas finanças, até a não desperdiçar, mas se eu não colocar porquê, qual é a luz desse significado, como isso nos torna mais humanos, mais solidários, Inclusive há uma tese do educador Paiva Neto sobre a economia da solidariedade humana. Olha que forte, então uma economia que a gente fale não só daquilo que é para mim, e as crianças elas são assim, desde cedo, Tudo é para mim, é meu, eu quero, compra, são palavras que a gente ouve muito. E quando a gente começa a falar que os outros às vezes não têm, você tem várias coisas, o outro não tem, ele começa a pensar um pouco mais. Aí vem uma outra situação que eu acho assim muito válida, é com relação, por exemplo, aos brinquedos. Cada vez que entra o brinquedo em casa, se a família acostumar a falar agora, escolha um que nós vamos doar. Você ganhou um, qual vai sair? Nossa, Natal, você ganhou 4. Você vai escolher 4 que nós vamos doar para alguém. Mas para quem? Aí a gente faz uma proposta de levar em algum lugar. Na Legião da Boa Vontade também, nós temos momentos muito propícios, porque nós fazemos muitas visitas a lares de crianças, lares de idosos. Então, sempre há alguma coisa que a gente vai tirar de casa e vai levar para alguém. E é interessante que seja a criança, por exemplo, a entregar o que ela está doando. É uma forma de desapego, Professora Sueli, de que forma a educação financeira é trabalhada nas salas de aulas, nas escolas da LBV? Nós então temos ali com os educadores vários momentos bastante concretos, Porque é importante também que a gente coloque para a criança uma vivência. Nós somos mais concretos e conseguimos abstrair bastante, só que as crianças ainda estão numa fase muito concreta, em que a abstração fica um pouco mais difícil dela absorver. Então, quando a gente leva, por exemplo, nas escolas da LBV, na nossa brinquedoteca, então nós temos ali um cantinho que tem a feirinha, tem a prateleira com produtos, então tem o dinheiro de papel, tem as moedas. Então, quando a gente faz um trabalho ali de fazer compras, e aí já vem todo esse conceito, você realmente precisa de tudo isso? Porque às vezes a gente vê uma coisa que é muito bonitinha ali e a gente quer levar e a gente nota que esse é o pensamento, aí eu quero pegar tudo. Então a gente já fala, mas por que você está levando, 6 pacotes de tal produto se você vai precisar de um? Então esse trabalho realizado, ele é bastante assim interessante, ele ajuda muito a pensar. E a gente fala, e na sua casa? Pergunta para sua mãe como ela gasta, o quanto de arroz por semana, vamos ver qual é o preço. Então, claro que variando da faixa etária, as propostas são diferenciadas e nós temos um momento bastante interessante no ensino fundamental, que é o momento em que o empreendedorismo é levado para eles como sendo mesmo uma proposta para a vida
do que eles podem realizar, como é que eles podem fazer ali todo um aproveitamento, uma reciclagem, como é que a gente pode utilizar aquilo que muitas vezes a gente joga fora. Então eles começam a juntar muitas coisas que possam depois transformar-se. Por exemplo, na época natalina surgem muitos produtos bonitos, trazendo sinos, trazendo árvores de Natal. Enfim, a gente vai observando jogos, as garrafas PETs transformam-se ali em jogos maravilhosos. Você vê uma joaninha que dentro tem alguma coisa, enfim. Quando eles começam a movimentar também esse aspecto na vida e começam a imaginar, e se um dia eu tivesse algum lugar que fosse meu? Como é que eu lidaria? Como é que eu venderia? Como é que eu pensaria o que a sociedade ao redor, o que aquelas pessoas do entorno precisam? Então, são questionamentos que são levados, planejados pelos educadores, que vão trazendo para as crianças já uma consciência do que é produzir, do que é o não jogar fora e do que é o eu vou vender. E depois, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Então, com eles, nós já costumamos colocar alguns objetivos. Muitas vezes são brinquedos específicos para uma faixa etária, brinquedos pedagógicos. Muitas vezes são livros, são revistas. E quando a gente coloca como objetivo, olha, tudo que a gente arrecadar, nós vamos comprar tal produto que vai enriquecer a sala de aula. Nós também estamos ajudando a fazer um pensamento coletivo daquilo que vai ser bom para todos. Aí vem de novo ao encontro da pedagogia do afeto e da pedagogia do cidadão ecumênico, que propõe esse pensamento sempre na sociedade, não no individualismo ou naquele meu momento egoístico, o que é muito natural de acontecer quando ainda temos as crianças nessa faixa etária. Eu até destaquei a propósito do livro É Urgente Reeducar, do escritor Paiva Neto, um trecho aqui na página 275. No item 36, nós podemos ler, abrir aspas, conforme defendi na entrevista publicada pela Folha de São Paulo, no segundo caderno, em 7 de novembro de 1982, na seção exterior, quando tratávamos de presença da LBV na ONU, abrir aspas, a economia tem de ser vista e vivida sob o aspecto sublime da solidariedade, que garanta a todos o acesso aos bens de produção. A economia é a mais espiritual no sentido mais amplo das ciências ou arte. Fechar aspas, você pode continuar a leitura adquirindo também o livro É Urgente Educar, do escritor Paiva Neto, e é muito interessante a gente pensar que esses conceitos que falam dos valores do ser humano ajudam a humanizar um pouco esse imediatismo, esse consumismo desenfreado que ataca muito as crianças e jovens. Professora Sueli, quem quer conhecer mais sobre a pedagogia aplicada na Legião da Boa Vontade, endereço em São Paulo é? Nós sugerimos então uma visita na Avenida Rudge, no número 700, no Bom Retiro. Em Taguatinga, no Distrito Federal, a Escola de Educação Infantil Alziro Zarur da LBV fica na Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 40, lotes 1 e 2. Telefone para informações é o código de acesso 61 3561 3788. Assim chegamos ao fim do programa Educação em Debate de hoje. Professora Sueli, até o próximo programa Educação em Debate. Deus está presente, viva Jesus! Em nossos corações para sempre.